científica, o reconhecimento nacional, como eu me tornei referência, né? A gente se torna referência não a gente falando que é referência, mas as outras pessoas reconhecendo aquilo que de valor você pode entregar na área de atuação que você escolheu fazer, né? Então eu escolhi ser personal trainer e pesquisador em atividade física para pacientes oncológicos. E eu vou contar, eu sou um contador de histórias, mesmo na ciência, eu me julgo um contador de histórias e eu vou alinhar história e ciência para tentar despertar em vocês algo que me transformou em acho que acredito, um bom cientista e um cara de um pensamento, de um raciocínio rápido e não engessado, sabe? Eu aprendi a pensar de uma maneira diferente e é isso que a pós-graduação e a Silvia me fez fazer, tá? Antes de começar, eu queria falar para vocês, se o seu orientador ou a pessoa que está, né, te levando a outro nível, o seu orientador ou o seu mentor, ou o que quer que seja, a palavra que mais vai fazer você desenvolver na vida é não. Toda vez que essa pessoa falar um não para você, pode saber que aquele desafio não é para te tornar pior, mas é para saber como que você vai lidar com as questões de dificuldades, de desafios, para poder prosseguir e ver o quanto você quer realmente se tornar um bom pesquisador ou uma boa pessoa naquele ramo que você faz, tá? Vou falar um pouquinho aqui, eu vou discorrer sobre esses assuntos que estão na tela, tá bom? Eu vou falar um pouquinho da trajetória de vida e acadêmica aí na UFMG, minha trajetória de vida, que tem tudo a ver com o que eu faço. O desenvolvimento, eu vou mostrar quais foram um pouco das minhas dificuldades no início do meu mestrado e doutorado, e como que a pesquisa vem influenciando até hoje e sempre vai influenciar a minha carreira e meu trabalho na clínica, tá? Eu vou mostrar para vocês o que foi a chave para minha mudança de mentalidade e trazer uma inovação e um pioneirismo que hoje, eu não sei se vocês sabem, mas uma das áreas científicas mais estudadas no mundo inteiro é a oncologia e o exercício. Fazer pesquisa é a premissa para você ter uma boa atuação clínica e ter respaldo suficiente para não colocar o seu paciente em risco. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos que eu tenho na minha aplicação do exercício na vida diária. Eu vou trazer tanto as pesquisas que têm mais reconhecimento internacional e o que realmente faz a diferença, e o que eu faço na prática clínica é do meu paciente. Existe não é um abismo, mas existe uma distância entre o que se faz na ciência e o que é reproduzido na prática. Mas a gente tem que sempre associar os dois para trazer esse melhor benefício para o nosso paciente. E eu quero saber depois de vocês vão me responder. Será que tudo isso que eu vou falar para vocês vai servir para inspirar vocês a ser melhor e a fazer a diferença aonde quer que você esteja, tá? Então, vamos lá. Vamos parar de falar e vamos para ação. É, essa aí é uma reportagem, eu não sei se vocês sabem, a relação de oncologia e exercício, ela surgiu em 1986. Lembra que eu falei que eu vou contar a história? E a história, ela está intimamente ligada a tudo que eu vivi, tá? As primeiras pesquisas em oncologia e exercício surgiram em 1986 na cidade de Houston, no Texas, onde enfermeiras tiraram pacientes oncológicos para poder é, fazer exercício, independente de intensidade, simplesmente para fazer exercício e observarem os sinais clínicos para ver se tinham melhoras no desfecho do tratamento oncológico. E isso foi observado de uma maneira belíssima, e daí para frente as pessoas começaram a investigar isso, até de uma maneira tímida, mas hoje em dia é uma das ciências que mais cresce no mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas esse menino aí que está do lado, esse carequinha aí, ele fez parte da história da oncologia e exercício. Não sei se vocês conhecem, mas esse aí sou eu aos 7 anos de idade. Eu fui diagnosticado com linfoma de novas células beta de cabeça e pescoço. Foi o sétimo caso no mundo a ser descoberto.
Das 7 pessoas que tiveram esse diagnóstico em 1988, ou seja, não tinha muito recurso aqui no Brasil, eu não, eu não fiquei no Brasil, meus pais venderam várias coisas e me levaram para os Estados Unidos para eu ser um rato de laboratórios que vocês tanto usam para desenvolvimento da pesquisa. Então, eu fui o 7º caso no mundo a ser diagnosticado com esse tipo de câncer. Passei por um tratamento experimental. Frente a esse tratamento experimental, a minha mãe me tirava de dentro do hospital para eu ser criança e poder brincar, e era contraintuitivo a tudo que os oncologistas da época pediam. Então, esse menino aí sou eu, aos 7 anos de idade. Das 7 pessoas, eu fui o único sobrevivente. E eu estou aqui para contar a história de como é que o exercício físico ele pode influenciar na vida das pessoas. Esse aí sou eu aos 7 anos de idade. Então, o que eu estou contando para vocês é o que eu vivenciei na prática. Eu estou trazendo fatos, né? Cientista adora fatos e fotos e tudo. Então, eu estava lá dentro do hospital, sendo criança, né? Me divertindo, minha mãe me dando carinho e amor e jogando bola. Essa imagem aí é muito marcante porque eu estava num parque dos Estados Unidos. Vocês podem ver que eu estou de luva. Ali eu estava com gelco na mão e umas 4, 5 horas depois, eu tinha que voltar para o centro de tratamento oncológico, o MD Anderson, que é o maior centro de tratamento oncológico e melhor do mundo, para fazer a minha quimioterapia. E a gratidão é um presente que o câncer dá. Eu falo que eu mostro e confirmo na prática. Olha lá, eu fazendo meu agradecimento a Deus pelo processo de estar vivo, né? E o que, que o câncer traz de presente para a gente? Às vezes a gente fica na dificuldade. Câncer é uma sentença de morte, é uma sentença assim. Isso aí não dá para passar. E eu vou te falar que eu passei com uma leveza muito grande, porque eu tinha os meus pais, eu tinha Deus, eu tinha as pessoas certas para poder fazer o desfecho e a mágica acontecer. E não foi em mim, porque eu era uma criança, então eu era muito ingênuo, mas as pessoas que estavam à minha volta, né, meus pais, meus tios, minha família, eles ficaram mais tolerantes às imperfeições que a gente tinha, às diferenças, às brigas, e começaram a apreciar momentos especiais com a família. Então a minha família é muito unida e a gente segue firme aí no processo. O que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu vou embasar todo o pensamento. Eu sou fisiologista. A Silvia Guatimozin me fez um fisiologista. E ter raciocínios fisiológicos importantes. Então, o que eu vou trazer aqui para você é a fisiologia aplicada à vida do paciente. Eu vou contando história, apresentando trabalhos científicos e vou falando o que, que aconteceu na minha vida acadêmica e por aí vai, tá? Então, aqui é só para mostrar que a fisiologia ela é interferida pelo pensamento em gratidão. A gente sabe da parte autonômica, né? A gente tem sistema nervoso simpático, parasimpático. Quando a gente pensa em gratidão, a gente diminui a nossa frequência cardíaca e diminui o estresse fisiológico geral, e isso é benéfico contra o câncer. Pedro, eu acho que seu microfone desligou. É, Tá mutado mesmo no Zoom. é só desmutar, Pedro. Vê se agora. Não, nem pode Oi? voltar. Voltou, Voltou? Tá. Então voltou. deixa eu voltar aqui. Você estava falando a questão da frequência cardíaca, tá? No pensamento de gratidão. É só para você saber a hora que É. E mutou. aí então eu tô falando, então quando a gente tem esse pensamento em ressentimento, a gente tem uma descarga adrenérgica violentíssima e essa inflamação sistêmica ela pode ser um gatilho para desenvolver o câncer ou se você já tem o diagnóstico, piorar esse prognóstico por aí. Então seja grato. E aí a gente traz grandes revistas mostrando para a gente que ser otimista é importante para diminuir estresse. E olha só, o otimismo está associado ao menor risco de eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas, inclusive o câncer. Tá aí, ó, follow-up, 230 mil pessoas durante 13 anos. Então seja otimista. Toda vez que eu ia entrar para fazer um Western Blot, eu rezava para que aquele resultado saísse. E a Silvia é a prova viva disso, né? Então, a gente sabe que a atividade física ela é fundamental para trazer grandes benefícios.
E se eu fosse pesquisador hoje, eu teria a prática da atividade física aliada ao desenvolvimento e à melhoria dos pensamentos científicos. Por quê? Quando você fica muito tempo assentado e parado, o nosso cérebro fica num estado gelado, frio, né? Então a gente diminui a plasticidade neural, a gente diminui essas conexões e a gente tem uma dificuldade até de raciocínio. Só que na hora que você aumenta essa plasticidade com a atividade física, aumenta a oxigenação do cérebro, você aumenta tudo, aumenta a produção de marcadores. Ai, fugiu o nome agora, gente. Nossa. Acetilcolina, dopamina, endorfina, serotonina. Transmissores, né? Neurotransmissores. A gente fica um pouquinho fora da área, a gente esquece algumas coisas, Silvio. Eu tô precisando fazer atividade física, tá vendo? Mas vamos lá. E fazer atividade física na vida do paciente oncológico ela é fundamental. Eu aprendi inglês, eu absorvi inglês durante o tratamento oncológico. Eu tinha aulas dentro do hospital e eu aprendi a ler e escrever inglês com 6, 7 anos de idade, passando por um tratamento oncológico. E o que os estudos trazem hoje? Que a atividade aeróbica, primariamente, é a principal que aumenta essa plasticidade neural. E olha só que interessante aí, a gente vai aumentando as redes neurais com o estímulo de atividade física. Então, Silvia, bota esses meninos para te acompanhar aí no corredor, igual você fazia na nossa época, que você saía correndo para fazer o confocal, e a gente corria atrás de você, e a gente ficou bem pra caramba com esse pensamento científico e esse aumento no número de novos neurônios por aí, tá? Esse aí sou eu durante o tratamento, ó. Eu brincava, eu saía para me divertir, mas eu tinha um período que eu tinha que tomar minha quimioterapia, que era altas dosagens de um medicamento muito potente, que era o metrotexato. A partir dali, dentro do hospital, eu saía e eu me via tão bem que eu via as outras pessoas nos outros quartos e eu perguntava para minha mãe, pô, mãe, eles estão sofrendo tanto e eu aqui passando bem, correndo atrás de carrinho, andando no hospital inteiro. Já sei o que eu quero fazer. Eu quero ajudar pessoas que estão passando por um momento difícil. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça. Será que eu vou fazer educação física? Será que eu vou fazer medicina? E aí o que me levou para a educação física? Vamos lá. Eu não era preguiçoso para estudar, não. Muita gente acha que eu era preguiçoso para poder estudar e não passar em medicina. Mas pensando logicamente no que eu vivi, a atividade física ela me deu saúde e força para suportar todo o tratamento oncológico. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça até eu entrar na faculdade. E o médico, ele trata a doença de maneira reativa, ou seja, ela aparece e o médico trata. Não, eu quero prevenir, deixar o cara forte para ele suportar, se ele tiver que suportar o tratamento. E hoje sabe-se que a atividade física, ela reduz peso e volume tumoral. E eu fui um dos pioneiros a mostrar que a atividade física reduz peso, volume tumoral e interfere dentro do microambiente tumoral. E esse foi o trabalho que eu publiquei. Então, o meu pensamento científico, a minha veia para poder virar um pesquisador, né, e ter esse pensamento científico, veio de uma doença lá atrás que eu queria saber por que eu ficava bem e que todo mundo não ficava. E aí eu fui trabalhando para poder chegar nesse ponto. Então, na faculdade, os meus orientadores falavam, não, faz uma pesquisa aí de revisão bibliográfica. Eu falava, não, o não é o melhor remédio para mim. O que vocês acham que eu não dou conta de fazer? Isso? Então é para lá que eu vou. Então, eu decidi fazer essa pesquisa aí, ó, e o que ela mostrou, né, na faculdade? Que o exercício moderado, ela reduz peso e volume tumoral, vocês podem observar lá na área direita superior, tá? O tumor grande era animal sedentário e o tumor pequeno era animal que passava pelo tratamento e não tinha nenhum tratamento experimental, tá? Não tinha nenhum quimioterápico, era só o exercício físico. E além disso, olha só que foi um dos primeiros trabalhos no mundo, então ele já foi citado por Nature, Cell, mostrando que a atividade física interfere no microambiente tumoral. Eu peguei ELISA e fui investigar a quantidade de macrófago que estava infiltrado ali. A gente sabe que a quantidade de macrófago maior é um mau prognóstico para o nosso paciente, que a inflamação de baixo grau está exacerbada. Então a gente conseguiu mostrar isso aí e desde então eu me apaixonei pela parte de atividade física e oncologia e eu trabalho com isso até hoje.
Eu botei a piscina para mostrar para vocês que tudo que falava que eu não conseguia fazer, eu ia lá e fazia. Tá? Eu e meu pai é um gênio e tudo, ele é administrador de empresas e tudo que eu pedia para ele e bolava com ele, a gente transmitia para fazer pesquisa. Então a gente criou essa piscina de treinamento para camundongo. A Silvia me conheceu quando eu apresentei o trabalho. A Silvia teve uma piscina dessa no laboratório dela quando ela começou as investigações dela, que eram muitos profissionais de educação física que estavam com ela. Então, isso aí é para mostrar para vocês que quem quer corre atrás e não fica esperando nada cair de mão beijada. Eu queria saber se uma atividade física interferia no animal. Aí eu fui investigar qual a melhor atividade física, natação ou corrida? Ah, natação não é muito natural do rato, mas rato vive num meio aquático, ele vive lá no esgoto, essas coisas todas. Então ele tem uma vivência com a água. Eu não sei se vocês sabem, mas animais ficam sem afundar durante 9 horas. E foi uma das coisas que eu observei no meu trabalho. Então, assim, a gente vai trabalhando em cima desses questionamentos. E aí a Silvia me conheceu numa das apresentações da FESBinha, né, que tinha aí na UFMG, e eu falei, Silvia, eu queria muito pesquisar sobre isso. Ela falou assim, eu não trabalho com câncer, eu trabalho com cardiomiócito. Você aceitaria trabalhar comigo? Eu falei, claro. Nessa época tinha um grande amigo nosso, um pesquisador bastante importante, que é o Marco Fabrício, lá da Diamantina. Hoje ele trabalha com câncer e exercício, para você ter ideia da influência que isso teve nele. E a gente começou a desenvolver alguns trabalhos, né? E a Silvia me deu uma linha de pesquisa que era relacionada ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. E eu era sedento por aprendizado, cara. Eu comecei, eu não sei se está aqui, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tá invertido um pouco a ordem. A minha iniciação científica começou em 22 de dezembro, do 9 não, de dezembro de 2005. Eu percorria mais ou menos 71 a 80 quilômetros e eu ia para o laboratório lavar Becker, esterilizar, deixar tudo pronto para os meninos que já tinham uma certa noção pesquisar. E eu fazia isso com carinho, com amor muito grande, porque eu estava ali para aprender e eu aprendia muito naquele momento. Então a gente tem que começar na base, a gente não saber nada. Eu era ignorante na hora que eu entrei lá na iniciação científica. Eu tinha alguma coisa, mas eu estava ali aberto a aprender da melhor maneira possível e saber que tinha pessoas muito melhores que eu. E aí, depois que a Silvia viu que eu tinha uma gana grande para poder fazer essas questões, ela foi me trazendo para a bancada, me ensinando a mexer com pipeta, me ensinando a fazer o Western blot. Eu virei especialista em isolar cardiomiócito de rato, eu isolava cardiomiócito de rato para a UFMG inteira e fazia outros experimentos que eu fui dotado de uma capacitação e de uma vontade de aprender incrível. E aí eu volto um pouquinho aqui, e isso me fez trabalhar com linhas de pesquisa que era sistema renina-angiotensina, que era um dos ramos que a Silvia, um dos braços que a Silvia trabalhava. E aí eu tive a honra de publicar 2 trabalhos maravilhosos em relação ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, mostrando que a angiotensina 1A7 ela tem um efeito protetor na disfunção diastólica. E esse trabalho ele foi tão impressionante que ele foi comentário editorial da Hypertension e, além disso, a gente teve 3 publicações em um, né, Silvia? Olha só, a gente teve essa publicação maravilhosa mostrando a relevância clínica dos nossos achados. Então, pô, você imagina um profissional de educação física trabalhar com o sistema renina-angiotensina e ter uma publicação desse nível, isso foi no meu mestrado, que ele saiu depois do doutorado, foi de uma maneira incrível. E o que eu falo é que a gente tem que levar questionamentos para o nosso orientador. Né? Eu falava com a Silvia, eu quero trabalhar com aldosterona, Pedro, isso aí não, vamos fazer outra linha, não sei o que. Aí um amigo muito doido da UFMG, ele tinha um pouquinho de aldosterona e eu falei, Silvia, eu vou fazer algumas coisas aqui, depois eu te mostro os resultados.
E aí eu comecei a investigar aldosterona e vi uns resultados incríveis, diferentes, muito diferentes daquilo ali. Falava, Silvia, tem alguma coisa da aldosterona no cardiomiócito. A gente viu uma coisa macro, agora a gente tem que entender esse mecanismo. E aí a Silvia e eu ficamos, eu acho que uns 4 meses enfiado, eu chegando 3 horas da manhã na UFMG para fazer cardiomiócito, experimento, não sei o quê, para a gente poder publicar esse trabalho. E esse trabalho foi publicado também na Hypertension. Então, se você tiver a pessoa certa para te guiar, tiver humildade para poder aprender e capacidade de entrega, você vai chegar onde você quiser. Foi isso que eu fiz. A Silvia conhece o Enéas, conhece o Fabrício, eram pessoas dotadas naquela época de uma capacidade muito superior à minha. Mas eu era um cara sedento por aprendizado e humilde para poder fazer tudo o que precisava para chegar onde eu cheguei. Então, o que eu quero recomendar para vocês é, cara, não sintam vergonha de ser pior que o outro naquele momento. Você tá ali para se desenvolver, para questionar, para poder entender mecanismo, para poder compartilhar com as pessoas e não faça nada sozinho. Todos os meus trabalhos eu fazia questão de puxar todas as pessoas que poderiam me levar a um lugar melhor. Então eu puxei todas elas, vocês podem ver que meus trabalhos têm muita publicação, tem muito nome, e eu sou grato a todas essas pessoas aí. Eu fiz mestrado e doutorado na UFMG 2010, 2015. Aí em 2015 eu fui tentar a bolsa de PNPD, mas aí aconteceu uma outra intercorrência na minha família. A minha mãe, essa moça belíssima entrando aí comigo no meu casamento, 1 mês antes do meu casamento, foi diagnosticada com câncer de ovário metastático. 13 pontos de metástase. E eu não sabia se minha mãe ia entrar comigo dentro do casamento. E aí foi onde que, desde o dia do diagnóstico até hoje, porque minha mãe está viva até hoje e livre da doença, ela faz atividade física e eu cuido da saúde física, mental e espiritual dela, porque eu sou fisiologista. Então, meu paciente oncológico, eu cuido dele desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, manejando o estresse fisiológico que pode acontecer nessas questões, com intervenções de mindfulness, que já é amplamente estudada para o paciente oncológico, com algumas doses de exercício que eu vou mostrar para vocês que, novamente, eu fui um dos pioneiros e hoje é uma das coisas que mais está sendo estudado. Eu fazia isso desde a época da minha mãe. Então, tem 11 anos que eu trabalho com esse tipo de atividade para o paciente oncológico. Esse aí é como profissional de educação, como um cientista enxerga sua mãe. Né? A minha mãe tá bonita ali do lado, com o vestido entrando no casamento, mas eu enxergo ela como gráfico e número na hora que a gente começou a fazer o tratamento. Marcador de tumoral dela chegou a 1.000. O valor de referência era 35. Com atividade física e o quimioterápico, reduziu 33% a 35%, mais ou menos. E o que isso quer dizer? Que os médicos de Houston, ela foi tratar lá fora também, que era um caso mais grave. O que aconteceu? Os médicos falaram que a quimioterapia ia reduzir o marcador tumoral dela de 17% a 18%. Só que reduziu 33%. E a única coisa que ela fazia de diferente era atividade física. Ou seja, será que tem alguma coisa aí que a gente tem que observar com mais carinho? Porque reduziu muito. E isso vem protegendo a minha mãe ao longo do tempo, tá? E detalhe, minha mãe era fumante na época. E o que eu falo é que lá nos Estados Unidos eles já tinham alguma coisa interessante falando sobre atividade física. Olha só, sair para fazer uma caminhada pode tornar a quimioterapia mais efetiva, mas eu vou além. Sair para fazer uma caminhada pode ter um efeito tão benéfico quanto a quimioterapia. E eu te mostro aqui com o resultado. No quadrado cinza e no triângulo preto no meio do gráfico mostra que o exercício e o medicamento têm o mesmo efeito. Só que aqui não é briga de ego, é somar para multiplicar benefício para o nosso paciente. Então, se você soma os dois, você tem um benefício muito maior. Então, por que a gente não vai colocar isso a serviço do nosso paciente? Então, a atividade física deve ser tratamento de primeira linha contra o câncer. Pô, você só bota foto de pessoa de sua família? Essa aí é minha mulher, minha esposa, que eu conheci no laboratório fazendo pesquisa. Olha só que interessante. Nós tivemos muita dificuldade, eu tive muita dificuldade de entrar na prova de mestrado, cara. Eu fiz umas 5 provas de mestrado e eu não desisti. Eu estudei com a minha esposa passou de primeira. E olha que interessante. Depois de um tempo,
2 anos depois que minha mãe foi diagnosticada, a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama na gravidez, cara. Ou seja, fui direcionado para trabalhar com paciente oncológico. Eu queria sair para outra coisa e eles me trouxeram para trabalhar com paciente oncológico. Então, ali é meu filho falando, mãe, tá tudo certo, pode fazer as coisas que você quiser, que aqui vai estar tudo bem. Meu filho tá ótimo hoje, tá? E meu filho tomou uma quimioterapia na barriga. Tomou uma quimioterapia durante a gravidez da minha mulher, tá? Minha mulher fez mastectomia durante esse processo e hoje está maravilhosa e é pesquisadora da área de nutrição oncológica. Ela também fez doutorado com a Silvia, tá? Então o laboratório pode te trazer muito mais benefícios do que você imagina. Da dor nasceu a minha missão. Eu tratei minha mãe, minha esposa grávida, e esses aí, ó, foi um evento que eu fiz no Coco Bambu, em Belo Horizonte, para 50 pacientes oncológicos. Ou seja, da prática, da clínica, da prática, da pesquisa à prática clínica. Eu estou transformando a vida de quem realmente precisa. Do Zé da esquina, da vovó que está querendo cuidar do filho, do neto mais tempo, do pai, do filho. Eu vou mostrar para vocês aqui que a gente atua em todas as áreas. E eu tenho uma abordagem que é muito espiritual. Cara, eu fui o único sobrevivente de um câncer muito raro. Se eu não acreditar em Deus, cara, eu tô ferrado. Eu acredito. E a espiritualidade, seja qual religião for, aquilo que você acredita, a sua fé, ela pode aumentar o seu prognóstico em 3 anos. Eu estou trazendo um randomizado para vocês aqui. Tudo que eu falo é baseado em ciência. E aí, o que, que eu quero mostrar para vocês? Que quando o paciente oncológico chega lá no consultório, chega lá para o médico, ele fala assim: eu não quero morrer agora. Por quê? Porque eu tenho muito para viver. Eu não quero morrer agora. E o que, que o exercício físico faz? Ele traz esperança. Porque ele deixa o cara forte, deixa ele ávido por viver, ele quer melhorar a condição física dele para passar por aquilo ali. Então, o que eu faço é trazer fé, movimento e esperança através do exercício físico, que desencadeia uma série de processos fisiológicos que eu vou mostrar para vocês. Então, o exercício físico, ele rompe barreiras durante o processo de tratamento, né? Que a vida é colocada de cabeça para baixo. O exercício traz esperança e é isso que faz a diferença na vida do paciente oncológico. Eu formei, graduei, especializei. Eu falo para vocês que é o seguinte: conhecimento salva. Eu me municiei de todas as áreas da prática aí, de mestrado, doutorado, de conhecimento. Estou fazendo meu pós-doc agora. Depois eu conto para vocês sobre o que eu estou fazendo. É sobre câncer e exercício. É uma didática muito fácil de aplicar no dia a dia do paciente. Eu quero transformar, propósito transforma. E isso aí me fez. O meu trabalho já foi citado mais de 122 vezes, aquele do câncer, tá? E eu fui considerado o melhor personal trainer do Brasil. Olha aí. Aí você recebe umas mensagens dessas de algumas pessoas que fazem diferença na sua vida. Venci o câncer, ele acredita que o exercício é sim uma solução de muitas doenças físicas e mentais, e a gente está comprovando isso cada vez mais. E ela me considerava o profissional mais nerd. Eu sei que tem mais, mas eu era um dos nerds. Então eu consegui, através do meu conhecimento, chegar a ser o melhor personal trainer do Brasil por trabalhar com pacientes oncológicos e ser pioneiro nessa área. Quero mostrar para vocês agora o que transforma a vida do paciente, tá? Com clínica, com trabalhos científicos importantes que mostram que o importante é a gente movimentar, tá? Então, olha só, saiu essa acho que é da Circulation, se eu não me engano. Quem dá mais passos por dia tem menor mortalidade. Aí viraram lá atrás, falaram 15 mil passos, 10 mil passos. Sabe o que eles estão fazendo cada vez mais? Diminuindo a quantidade de passos. E olha só, dar 7 mil passos diários foi associado a uma redução de 47% no risco de mortalidade por todas as causas. Aí você vai olhar o câncer, 37%. Pô, o que você vai fazer com o seu paciente? Eu vou mandar ele caminhar, cara. Ele fica com fadiga oncológica, aquele cansaço. Eu não sei se vocês já praticaram atividade física e sentiram aquele cansaço depois da atividade. Esse cansaço é o que o paciente sente na hora que ele vai começar a fazer atividade física. Então, se você tira ele do comportamento sedentário, você traz benefício. E o exercício é a pílula mágica. Sua genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. 5 a 10% dos cânceres são hereditários
90% é nosso estilo de vida. Nós estamos fazendo alguma coisa errada que a gente precisa melhorar. E a inatividade física é uma delas. Olha os benefícios da atividade física aí. Eu não vou ficar falando todas, não. Aí, mexe no sistema nervoso, endócrino, musculoesquelético, cardiovascular e oncológico. Brincadeira, né? Você sabia que muitas mulheres morrem por doenças cardiovasculares durante o tratamento oncológico que é da própria doença? Então, a atividade física aeróbica, ela protege o coração. Pedro, o que você faz quando tem um medicamento que é cardiotóxico? Eu faço exercício aeróbico, eu quero proteger o coração dela. Ah, Pedro, ele tá com dor, artralgia. O que você faz? Pô, artralgia, eu preciso fortalecer o sistema musculoesquelético. Eu preciso fazer com que ele descarregue menos tensão naquele lugar. Ou seja, aí eu tiro a dor do paciente. Então, eu vou trabalhando de acordo com o efeito colateral e o efeito fisiológico que aquele medicamento causa no paciente. Aí, ó. Interromper o comportamento sedentário já melhora alguma coisa, mas interromper e não fazer nada dá na mesma. Então, primeiro você levanta a pessoa e dá um abraço nela na hora que você recebe ela no consultório. Depois você manda ela fazer um pouco de atividade física que está associada à redução de mortalidade, mesmo nas pessoas que já tiveram câncer. E aí a gente vai mostrando milhares de referências que a atividade física ela é medicina. Aí, ó. Exercício é medicina e interfere em 26 tipos de doenças crônicas. Cara, 5 a 10 minutos de exercício reduzem 50% do risco de mortalidade por câncer. Vai falar comigo que 10 minutos é muito? É o que eu faço com os meus pacientes. Eu faço uma coisa que chama pílula de exercício e eu vou mostrar para vocês a eficiência disso no seu sistema imunológico. Ou seja, se você não está afim de se cuidar, você vai virar um paciente meu. E eu não quero isso não, tá? Olha só, 2 sessões de 2 minutos, 35% na mortalidade por doença cardiovascular e 20% por câncer. 4 minutos de atividade aeróbica intensa. Olha o que isso traz de benefício e a gente está perdendo de colocar isso na vida prática dos nossos pacientes, falando que tem que fazer 150 minutos e 70. Eu vou quebrar paradigma. Vou soltar um trabalho até o final do ano que vem, um ensaio clínico com 2 das maiores oncologistas do país em paciente de câncer metastático, mostrando que não precisa fazer 75 minutos de atividade. Se você fizer menos, você vai ter bom prognóstico. Nós já estamos com ele rodando já. E o que eu quero mostrar para vocês é que as pessoas cada vez mais querem fazer menos atividade e mostrar que ela tem efeito. Olha só, esse trabalho aí, Nature Communications. Olha só, 1 minuto de exercício intenso equivale a 4 a 9 minutos de moderado, 58 a 156 de leve. Dá um pique pro confocal que você vai ficar protegido e não vai ser paciente oncológico. Sobe essa escada do ICB que você não vira paciente oncológico. O que eu quero mostrar para vocês é que é muito mais simples do que qualquer coisa. E eu quero trazer simplicidade, porque o que o paciente precisa é de acolhimento e carinho. Aí é só para mostrar para vocês que é o ramo que mais cresce aí, olha a quantidade de ensaio clínico randomizado que está subindo. O nível de evidência que tem cada coisa aí, ó, fadiga, sono, qualidade de vida, interfere em tudo. Eu vou quebrar esse paradigma de 150 a 75 minutos. Eu tenho dados robustos para mostrar para vocês. E eu quero mostrar para vocês que a atividade física é a intervenção não farmacológica mais eficiente contra a fadiga, principal efeito colateral do tratamento. Ou seja, a minha profissão mexe na vida da pessoa. Eu entendi da célula para poder transformar a vida do cara e interferir na família dele. Olha só, olha que trabalho maravilhoso esse. Nosso corpo é uma farmácia natural e a gente não estimula ele. A gente quer sempre colocar um remédio. Seu corpo é uma farmácia natural. Estimula ele que você não vai ter nada de doença. Olha só, pegaram mulheres e deixaram elas fazer atividade física livre. Olha o que promoveu nessas mulheres. O pretinho é durante a quimioterapia, como é que esses efeitos colaterais são exacerbados, principalmente fadiga. Olha lá, vamos focar só na fadiga. Pré-quimioterapia sentia pouco, durante a quimioterapia sentia muito. Aí a mulher foi lá e caminhou um pouquinho a mais que a outra. Olha como é que a fadiga melhorou em mulheres que caminhavam mais. Simplesmente caminhar mais. Não foi nada metrificado. Olha só, ansiedade, depressão. Eu não vou botar uma mulher para caminhar? Eu tenho que fazer ela ficar pronta para fazer atividade física. Olha só,
E o que que a atividade física traz? Ela fala que um exercício físico supervisionado melhora a vida de quem está com câncer de mama metastático. O câncer que foi para o osso, que pode quebrar osso, que pode prejudicar, que ele é mais difícil de lidar. Teoricamente, ele não tem cura. Então, se a atividade física pode melhorar a qualidade de vida e fadiga de mulheres que estão passando por esse tipo de tratamento, pô, a gente está deixando de trazer benefícios para elas, né? Um detalhe importante, atividade física para paciente oncológica de câncer metastático. Vou dar um exemplo. Por exemplo aqui, ó, todo mundo já deve ter feito agachamento na academia com barra guiada, né? Aquela barra que fica atrás aqui da coluna. Se o paciente tem câncer de mama metastático na coluna ou no quadril, eu não vou aumentar a sobrecarga axial na coluna dele. Então eu vou colocar os pesos na mão. E aí eu posso fazer atividade física que eu não vou levar uma pressão excessiva para o osso, correndo ter risco de fratura. Então, o que eu estou falando para vocês é com conhecimento técnico e amparado pela ciência, que é maravilhosa. Então, eu faço perguntas para poder ir atrás dessas soluções. E esse é um grande pensamento científico que você tem que desenvolver. Aqui é só para mostrar também que atividade física aeróbica e de resistência melhora marcadores inflamatórios, melhora marcador como a NK, que é uma célula maravilhosa aí, marcadores inflamatórios, melhora a composição corporal de pacientes que são obesas e estão passando pelo tratamento de câncer de mama. Aumenta o grau de obesidade, por quê? Porque elas ficam em perimenopausa. Interfere diretamente na produção de hormônio delas. A maioria dos casos de tratamento de câncer de mama. Você tem o triplo negativo, que foi da minha esposa, que é não dependente de hormônio, mas que você interfere diretamente na composição corporal. Então você tem benefícios mostrando que a atividade física melhora fadiga, sono, qualidade de vida. Pô, a gente não vai fazer isso? E aí é o principal estudo publicado até hoje na área de oncologia e exercício. Olha só, olha onde é que a atividade física foi chegar. New England Journal of Medicine. O último autor, Christopher Buff, é esse cara que tá comigo na foto aí. Entende? Então, eu estava participando do congresso do Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que ele é internacional, é o maior da América Latina. O Christopher veio mostrar esse trabalho dele. E eu fui o primeiro profissional de educação física a falar sobre oncologia e exercício dentro de um congresso dessa magnitude. E eu tive a honra de poder trocar ideia e ele dar o aval sobre o que eu vou pesquisar. Eu contei para ele das minhas frações de exercício, ele falou assim, ninguém faz isso. Se você mostrar isso, cara, você vai mudar paradigma de novo. Então, o que acontece? Eu conheci pessoas que são especiais, Débora Gagliato e doutora Gisá são oncologistas, a Débora é um fenômeno, das maiores oncologistas em câncer de mama do país. Eu palestrei junto com as duas, porque eu tive grandes oportunidades, eu vou contar para vocês lá na frente. E esse cara aí é um pesquisador da Universidade de Caxias, e eu vou fazer um pós-doc com ele, mostrando que o que eu faço com os meus pacientes pode ter um desfecho clínico importante, que é o quê? Fazer atividade física de 10 a 15 minutos antes da infusão da quimioterapia, você reduz o efeito colateral e melhora vários marcadores fisiológicos e bioquímicos do paciente. Ninguém nunca fez isso. Eu vou fazer. E é simples, uma pesquisa simples, uma pergunta simples que tem um caráter e uma profundidade importante na vida de quem precisa fazer a diferença, né? O trabalho é tão importante, impactante, que ele mostrou que a atividade física reduz 28% do risco de recidiva. Como é que ele fez isso? Os pacientes trataram de câncer de colo retal. A gente sabe que em 3 anos, depois do câncer, durante 3 anos, você tem o maior risco de recidiva desse tipo de câncer. E depois você vai diminuindo a quantidade. Ele pegou e fez atividade física acompanhada durante 3 anos, principalmente aeróbico. E o que ele viu? 28% no risco de recidiva desses pacientes. É muito melhor do que muito medicamento e não traz efeito colateral nenhum. Diminuiu 37% o risco de morte. Aumentou a qualidade física e melhorou o condicionamento físico. Eu vou falar o quê? Eu estou na principal área, eu estou surfando agora na área.
que isso muda na prática? Exercício físico é uma quimioterapia comportamental, ele tem que ser prescrito, com apoio de profissionais capacitados, e aí é mostrar que a atividade física ela pode interferir no tratamento, porque ela preserva a massa muscular do nosso paciente. Se eu tiver que sugerir um exercício para o nosso paciente, é o agachamento, é o leg press horizontal, porque o leg press 45 ele pode aumentar a sobrecarga em pacientes que têm câncer metastático. Então, o horizontal não leva pressão na coluna e ele pode ser feito de uma maneira bem tranquila, tá? Então, 55% da massa muscular está da cintura para baixo. Então, se eu tenho pernas fortes, eu tenho bom prognóstico durante o tratamento. 2 exercícios que os meus pacientes nunca deixam de fazer: caminhada e agachamento. Bom prognóstico, tá? Aqui é só para mostrar para vocês que tem vários trabalhos mostrando essas admissões, como é que ele diminui internação, diminui a admissão dos pacientes por praticar atividade física, isso é maravilhoso. E aqui vem o xodó, que eu trabalho com ele há 15 anos e o pessoal está publicando agora e estão vendo grandes benefícios imunológicos nisso aí. Snack de exercício, ou seja, eu pego meu paciente, dou estímulos dele de 5 a 10 minutos de manhã, 5 a 10 minutos à noite. É mais eficiente do que eu realizar 30 minutos direto. Quando eu realizo 30 minutos direto, eu tenho a liberação da miocina, interleucina 6, IL-6, IL-15 e IL-10, são anti-inflamatórias, principalmente IL-6. Você libera IL-6 e a IL-6 sinaliza para a produção de células natural killers para combater o câncer. Simples assim. Cada contração muscular libera essas miocinas. Só que a meia-vida dela é curta. Então, se eu der estímulos de manhã e de tarde, eu dou 2 estímulos de células do sistema imunológico que são capazes de combater o câncer independente de quimioterapia. Então, eu faço isso com o meu paciente. Então, chama pílulas do exercício. Aí, eu coloco isso à disposição. E é muito mais eficiente que uma sessão única de 30 minutos. Se vocês conhecem paciente oncológico, você sabe que eles não dão conta de fazer 30 minutos, que é sugerido nos guidelines. As pessoas dos guidelines, elas falam sem ter o conhecimento de causa de ser um paciente oncológico. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva e trazer esperança na vida do paciente, como aquele artigo mostrou lá atrás. E a gente viu agora que exercício moderado é capaz de duplicar as células do sistema imunológico. Tá aí esse trabalho da Nature para mostrar isso aí pra gente. Uma única sessão é capaz de melhorar essa produção de miocina e interferir na vida do paciente oncológico, ou seja, ele ficou parado uma semana. Na semana que ele contraiu, ele liberou essa célula anticâncer aí e inibe o crescimento tumoral. Para mostrar para vocês que quem faz treino de força uma vez por semana reduziu em 33% o risco de morte entre sobreviventes de câncer durante, mais ou menos, a gente pode ver a curva abrindo aí com 5 anos. Tá? Esse aqui eu já falei. Deixa eu ver aqui. O que a gente quer? A gente quer que somar valência com a oncologia, os tratamentos convencionais, os tratamentos primários, somar com a atividade física e uma melhora no estilo de vida para trazer benefício na vida do paciente, que é o quê? Abrir uma garrafa de suco sem dor, ter menos dores nas costas, menos neuropatia, menos cãibra durante o tratamento, sabe? Olha a simplicidade do que é fazer exercício físico, o que ela pode trazer de benefício. Só que eu vou mostrar para vocês casos reais e como que isso vai trazer um pouco de motivação para vocês. Vamos começar com essas coisas aí para trazer direto para a clínica para quem vive isso aí. Essa aí é a minha vovozinha predileta. Ela chegou para mim, ela andava de lenço, não sorria, braba, não fazia atividade física, 3 agachamentos cada sessão. E eu fui com paciência. Passou 2 semanas, ela tirou o lenço e falou assim: essa foto aí, você pode tirar e espalhar para onde você quiser, porque você transformou minha vida em 2 semanas. Ela está comigo há 4 anos. E ela fala: você é mestre em renovar a nossa esperança através do movimento. É esse sentido que a gente tem que trazer. Essa mulher era costureira e não conseguia costurar por causa de neuropatia periférica desencadeada por quimioterápico. Ela não tem mais dores e ela tem milhões de clientes, porque ela estava no estúdio e fez os clientes no estúdio. Ou seja, ela
a gente devolveu a esperança para ela viver novamente. Menino, 15 anos, rabdomiosarcoma, câncer de partes moles. Começamos a fazer o trabalho, olha lá, ó, simples, assentado, empurrando, gerando força. O que que isso... A mãe estava desesperada, achando que ia perder o filho. A gente começou a fazer o trabalho assim com ele. Ele já está livre da doença e hoje ele é triatleta porque eu sou triatleta e eu inspirei ele a ser triatleta. A gente tem uma potência na mão. Você pode inspirar pessoas que você nem imagina e você pode salvar a vida delas. Rabdomiosarcoma, tratei nos Estados Unidos com exercício físico. Olha só, olha essa menina, tá vendo? Durante o tratamento oncológico severo. Olha essa menina na praia durante o tratamento oncológico. Ela perdeu 12 centímetros de circunferência. É brincadeira, né? Aí ela falando que uma coisa que eu não quero me arrepender é de não ter vivido. Ela tá vivendo durante o tratamento, tá vivendo com saúde pra caramba. E olha só, ela tá melhor que muita gente que tá sem fazer tratamento. Esse cara aí, ó, amigo do Fabrício, de Diamantina, pesquisador. Fabrício me indicou ele, eu fiz um trabalho com ele. Ele chegou para mim, ó. Ele chegou para mim, a médica falou que ele não podia fazer mais nada porque ele ia fazer um tratamento de leucemia mieloide aguda. Eu virei, liguei para a médica e falei: olha só, é seguro, tolerável e eficaz. Você deixa eu realizar esse trabalho com ele? Por causa de conhecimento, de autoridade e de mostrar para ela que é viável. O marcador ali, ó, da proteína monoclonal à direita, superior no gráfico lá, que tem as cores diversas ali. O que que acontece? O marcador tumoral dele chegou a 5. O marcador de referência é 1,5, alguma coisa nesse sentido, tá? Se eu não me engano. Com 3 meses de tratamento, o cara já reduziu, assim, 44% do marcador tumoral. A médica fez o exame com ele 3 vezes, porque não acreditava. Ele falou assim: o que você está fazendo diferente? É a atividade física. E olha só como é que foi reduzindo. Olha a composição corporal dele. Eu consegui manter massa muscular enquanto ele foi fazer o tratamento. Esse cara, aí, ó, a proteína monoclonal hoje, depois, ó o tempo que tem. Mas olha só como é que ela foi descendo. Olha lá. Maravilhoso esse resultado. E o cara, ele foi fazer um transplante de medula. Você sabe o que ele foi fazer? Ele levou um cicloergômetro, né? Que você consegue pedalar com a mão ou com o pé, para dentro do hospital e ele tinha que ficar lá isolado. E ele fez atividade física. Aí veio outro paciente depois, mais ou menos do mesmo jeito, com paciente, leucemia mieloide. E olha o que, que ele me mandou. A gente traz o fato e a gente mostra. Olha lá, boa tarde, estou internado para o transplante que vai ocorrer amanhã. Atividade física continua. Olha lá, depois, dia 0, olha só. Bom dia. Fiz o transplante da medula que fora coletada. Ontem, dia 1. Fiz a quimioterapia. Atesto que todos os procedimentos, em todas as fases, não tive nenhum efeito colateral. Mantenho a atividade física que me orientou. Considero fator muito importante para o tratamento todo e para a vida. Muito grato pelas suas orientações, pela disponibilidade e pelas suas orações. Tem base você receber um negócio desse? É muito melhor que qualquer publicação que você tem na vida. Olha esse aí. Olha essa moça. Ela chegou com 5% de chance de vida. Aí você vê ali, ó, não pare de olhar e ver o tamanho do milagre. Vocês querem ver o tamanho do milagre? Aqui, ó. Metástase intestino, 5 centímetros para 0. Metástase baço, 4 centímetros para 0. Mieloma múltiplo, medula óssea, 20%. Agora está 0,2 dentro do limite. Células brancas, de 8,9 para 0 negativadas. Células vermelhas. Conclusão, câncer metastático considerado negativado. Atestado pelo médico. Tem base? Não. Aí vocês querem ver alguma coisa que faz realmente diferença na vida do paciente? Assista esse vídeo. Acho que está sem volume, Pedro.
Ah, então eu acho que não vai o volume não, viu, Silvia? Então eu vou explicar o que que aconteceu. Ele foi diagnosticado com um linfoma mediastino e ele estava acabado, ele estava acamado, ele falou que na pior condição física dele. E aí o que que aconteceu? Ele me procurou para eu poder ajudar ele com as coisas que ele queria, né? Atividades físicas diárias. E eu falei qual que era o sonho dele. Ele falou assim: eu acho que era carregar minhas filhas de novo. E aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou: a coisa que eu mais quero na minha vida é fazer isso. E eu fiz um protocolo especial para ele, com um tratamento que era uma série de exercícios de grandes grupos musculares por sessão de treino. Ele gastava 10 minutos de atividade física e depois de 3 meses de tratamento com atividade física, vocês vão ver agora no final desse vídeo o que que ele me mandou. E é de arrepiar. Aí agora, ó. Ele falando que ele mandou um vídeo, foi surpresa, falando assim: cara, eu quero te agradecer. Eu tô tentando carregar minha filha aqui sossegado. Obrigado, você devolveu minha alegria. E depois de um tempo ele estava carregando as duas filhas no colo. Deixa eu ver se vai passar aqui. E essa dor que eu tive ao longo do processo me gerou um reconhecimento maravilhoso. E hoje, pelos profissionais de oncologia, pela indústria farmacêutica, eu sou considerado a maior referência de oncologia e exercício da prática clínica. E tá aí, ó, primeiro profissional de educação física do país, saindo aí da pós-graduação de fisiologia e farmacologia do laboratório da Silvia Gortimozinho, vamos deixar o mérito para ela. Primeiro profissional de educação física contratado pela indústria farmacêutica. A Lilly é a maior indústria farmacêutica do mundo. A que faz o Mounjaro, a que faz vários medicamentos para o tratamento de câncer. Maior valor de mercado que tem. Eu sou speaker da Lilly. Já dei mais de 40 palestras no Brasil inteiro para grandes centros. Redditor, Sírio, todos os lugares que você pode imaginar, eu já fui dar palestra. Fui dar palestra em São Paulo, na LACOG, no Oncogeriatria, Congresso Internacional. Eu palestrei para mais de 600 pessoas. Você pode ver ali eu com o microfone. Eu palestrando na Faculdade de Medicina de Caçador, Santa Catarina, formando novos médicos e mostrando a importância do que eles podem fazer na vida do paciente. Então, eu fui contratado pela Lilly, pela Gilead, que é americana, e pela Sankyo AstraZeneca, que é japonesa, financiada pela AstraZeneca. Então eu sou speaker de 3 grandes indústrias farmacêuticas aí, ó. Quem tem propósito não precisa de sorte, não. É só seguir, fazer aquilo que você faz com amor, dedicação, que você vai chegar. E esse doutor Daniel Butros, é o maior mastologista do país hoje. Ele estuda estilo de vida e, tratamento para câncer de mama. Eu dei uma aula porque ele me convidou para participar do maior congresso de mastologia do país. Eu estava palestrando para 1.500 pessoas. E ele tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram dele. Ele escreveu Simplesmente Brilhante. Ele falou: eu acabei de escrever um livro chamado Câncer, uma Sentença de Vida. E o que aconteceu? Ele fez o prefácio e falou que foi a melhor aula de estilo de vida e oncologia que ele viu na vida dele. O reconhecimento vem. Eu apareci no estado de Minas como o melhor personal trainer do Brasil. Eu apareci na Folha de São Paulo porque eu estava dando palestra na SBOC. Eu apareci em vários lugares. O que eu quero dizer para vocês? Eu tinha uma boa condição financeira, mas eu nunca me acomodei. Eu sempre briguei. Eu sempre fui o pior da sala. Eu sempre, quando eu fico bom, eu vou para um lugar que eu me sinto pior.
porque aí é que eu me desenvolvo mais. Então, vá atrás de pessoas que são melhores que você para você se desenvolver. Foi isso que eu fiz, fui atrás da Silvia. Silvia, para mim, é um gênio. Então, eu fui atrás dela. A missão é maior que o conforto. Paz na alma, amor no coração, gratidão pela vida e fé na caminhada. Essa foto aí, eu fui peregrinar para agradecer por tudo que tem acontecido de maravilhoso na minha vida. E durante esse momento, 3 pacientes minhas espalhadas pelo Brasil, eu não sabia, me fizeram uma surpresa. Cada uma apareceu em um momento diferente para me dar um presente diferente para agradecer a mim por tudo que eu fiz e por ter salvado a vida delas. Tá aí, ó. Me deu um terço, foi lá me ver, andou 150 quilômetros de carro para poder me dar um abraço, e ela foi no meu hotel, quando saí para peregrinar, ela foi no hotel para falar que eu tinha transformado a vida dela. Não tem preço o que a gente pode fazer pelas pessoas com fé e ciência. Vamos lá? O que é cura? Uma das mensagens finais que eu quero para vocês. Para mim não é sobre treinar, é sobre transformar. Minha missão, minha profissão é linha de frente. Então faça da sua profissão a sua linha de frente para atender pessoas, acolhê-las e levarem a ela a realizar o sonho delas. A gente é o abraço que muitos não têm. Cuidem com conhecimento, técnica e amor. O valor de uma pessoa é visto quando ela ajuda os outros sem saber que não vai receber nada em troca. Cura, para mim, que é paciente oncológico, é a nossa capacidade de ressignificar amor. Amor. Se a gente cura o coração, se a gente trabalha com o coração e faz a pessoa se sentir bem, a gente aproxima ela da cura que ela tanto busca. A gente luta de pé, mas é de joelhos que a gente tem a certeza da vitória. Obrigado.